Salve, salve moçada do 8º ano. Estamos iniciando aqui a nossa aula de História, né? A primeira do 8º ano do dia, então vamos embora, né? Hoje nós vamos dar sequência, né, ao nosso debate sobre o imperialismo, neocolonialismo, tá? Essa é a quarta aula, né, dessa temática, onde a gente começou explicando um pouco o que era o imperialismo. Nós discutimos a ideologia do imperialismo. Na aula passada nós falamos sobre o imperialismo na África e hoje a gente vai dar continuidade explorando a Ásia, tá certo? Então, hoje eu estou muito bem acompanhado por Elaine, nossa intérprete de Libras, que faz esse trabalho muito importante para nós. Todos os nossos intérpretes têm feito um trabalho maravilhoso, fazendo com que nossas aulas sejam acessíveis a todos e todas. E também aqui, agradecer ao professor Luciano, que é o meu parceiro, está sempre conosco aqui nas nossas aulas de História. Valeu, professor. Tamo junto. É isso aí, ó. Gente, quem quiser interagir conosco, né, pode usar o nosso chat aí do nosso, né? E como é que eu faço, professor, para conversar aí com vocês, para mandar pergunta e tal? Olha, basta você ter o aplicativo do Educa Recife, tá certo? Então, vocês podem utilizar os QR Codes que vão aparecer aqui, tá certo para você? Ótimo, tanto o sistema Android quanto o sistema iOS, tá? Então, vocês podem fazer a leitura aí, vão ser direcionados, baixa o aplicativo. E aí vocês podem não só interagir conosco, como também podem assistir a aula pelo aplicativo, tá certo? Onde você não vai gastar a sua internet, não vai precisar de Wi-Fi, de dados. Esse termo gastar internet, né, professor? Não sei se é adequado, mas enfim, você não vai precisar de internet nenhuma. O aplicativo já vai dar conta para você de tudo, já vai ter tudo. Ah, pessoal, mas eu quero assistir pelo telefone. Não, assiste pela TV. Então, quem está acompanhando pela TV ao vivo, massa, canal 22.4, TV Nova, show aí, transmissão do nosso Billy, nossa produtora Beatriz, show de bola. Aí também eu quero assistir em outro modo, pessoal. Eu quero assistir mais tarde, assisto no YouTube. Então, tem o YouTube também aí, o nosso canal do Educa Recife, você pode assistir qualquer hora. Então, tem várias formas, só não assista a aula quem não quiser. Beleza? Então, ó, vamos aqui para a nossa aula. Eu quero começar já com essa imagem aí para vocês, tá certo? É da revista PUC, né? Na verdade, PUC, dos Estados Unidos, né? Então, ela foi publicada aí no final do século XIX, né? Na verdade, uma série de charges que reproduziram a ideologia do imperialismo, inclusive temas que nós falamos, né, nas aulas passadas. Então é só dar uma conferida sobre essa questão da ideologia imperialista, tá? Então a revista trouxe uma série de gravuras, essa aqui de imagens, né? Então essa imagem é uma delas, eu vou fazer um destaque para elas aqui, ó. Então o que é que nós temos nessa imagem, gente? Então, o primeiro ponto, observem aí essa mulher, que muitas vezes a mulher, né, ela foi símbolo da Revolução Francesa, a imagem da Marielle, depois como a representação da República, mas aqui ela está, né, tem uma imagem de uma mulher como representação da civilização. Veja que ela tem uma estrela na testa, que é como se essa civilização estivesse irradiando, não é, para o mundo, né, essa civilização, para os outros povos, tá? E ela traz aí também na sua roupa uma imagem do telégrafo e também do trem, né, da locomotiva, que aí traz justamente para vocês, né, como os europeus se enxergavam nesse processo, tá certo? Então, essa civilização, ela está aí segurando, não é, esse sujeito que representa aí a China. Então, a China é mostrada nessa imagem como já velha, atrasada, correndo da civilização. Veja como ela está fugindo da civilização. Não é? E a civilização, ela está justamente cortando, não é, a trança, que aí seria justamente uma representação de como está também tentando acabar com os costumes chineses que eram vistos por esses europeus como algo atrasado. Então, essa tesoura da civilização estaria aí cortando os costumes antigos e, entre aspas, aqui, atrasados, que era a forma como os europeus enxergavam aí, né, os chineses, que inclusive também está aí com um guarda-chuva. Alguns interpretam aí que esse guarda-chuva seria como se ele estivesse fugindo do guarda-chuva da civilização, ou então ele estivesse aí evitando que a luz da civilização, ou, né, enfim, dessa prosperidade chegasse à China, né? Então são formas diferentes de interpretar, tá? E aí, por fim, eu destaco, pronto, é esse guarda-sol, né? O guarda-sol da civilização
ou então evitando a luz da civilização. Eu gosto de analisar coisas desse jeito. Então a gente tem uma imagem aí que expressa muito essa ideologia, tá, do imperialismo. Então, enfim, pesquise mais, a gente tem mostrado várias imagens sobre isso e ela vai estar no fundo dos nossos slides. Então, na aula passada, nós discutimos o imperialismo na África, tá? Sobretudo no Congo, dominado pela Bélgica. O robozinho está dizendo que essa aula foi pesada porque a gente mostrou o tanto de atrocidades que os belgas praticaram na África, né? No Congo especialmente, e isso se estende aos outros países. A Inglaterra, a França também cometeram muitas atrocidades, não foram só os belgas, mas algo terrível. Hoje nós vamos focar na Ásia, então vamos ver, né, como esse imperialismo, né, ele atuou, como ele esteve presente aí na Ásia, e vamos que vamos, né? Então, para falar de Ásia, estamos nos referindo a esse continente aí, é o maior continente do mundo, tá certo? Então vamos começar a trazer esse perfil aí para a gente, tá? Tá aí o globo mostrando exatamente onde está a Ásia, tá certo? Ali coladinho com a Europa, né, próximo aí à África, tá certo? E a Ásia aparece com esses números aí. É o maior continente do planeta, tem uma área total de 43.810.582 km², tem 52 países, mais algumas possessões, tá certo? E uma população que já ultrapassou a casa dos 4 bilhões, 4 bilhões, 715 milhões, 732 1.500 e tanto, 28 pessoas. Então, estava longe aqui, mas é isso. Então, esses são os dados. E tem a maior densidade demográfica, tá certo, do planeta. Então, em termos de densidade demográfica, a gente está colocando ali a área, a quantidade de pessoas por área. Então, temos aí 70 habitantes por quilômetro quadrado. Alguns países são extremamente populosos e povoados. É o caso da Índia, por exemplo. Tem uma população enorme, assim como o Paquistão, numa área muito pequena e faz com que essa densidade demográfica seja enorme, tá certo, gente? Então, temos aí eu fiz um destaque com algumas bandeiras, né? Vou destacar aí a Rússia, que é um país que, né, está também na Europa e na Ásia, a China, que é uma das maiores potências do mundo, né? O Japão, a Índia, a Arábia Saudita aí, né, compondo esse território aí que, né, já se projeta para o Oriente Médio, que está em vermelho, né, uma sub-área da Ásia, tá certo? Assim também como o subcontinente indiano, né, Índia, Paquistão, enfim, outros países. Em verde aí a China e o Japão no arquipélago, né, que a gente está vendo ali mais à direita. Então, são alguns dos países, né, do continente asiático, tá? Então, vamos ver como se deu a presença do imperialismo nesse continente, tá certo? Primeiro a gente volta um pouco no tempo para a gente entender esse contato, né, e o início dessa ocupação europeia, que realmente começa com os portugueses. Lá no passado, aliás, no ano passado, vocês estudaram, por exemplo, a ação dos portugueses de chegar ao Oriente, de ter acesso às mercadorias, né, preciosas, né, às especiarias. Então, a presença europeia na Ásia teve início ainda no século XVI, né, na Índia, justamente em Goa, Damão, Dio, que são entrepostos que os portugueses vão instituindo ao longo do século XVI. Lembrando, na verdade, que os portugueses chegaram ainda no finalzinho do século XV, né, em 1498, com o Vasco da Gama, mas o Pedro Álvares Cabral vai, né, a segunda viagem portuguesa, a partir dali, né, e no ano de 1500, eles chegam também novamente à Índia e começam a instituir portos, né, centros de onde eles começam a comercializar com o Oriente. Isso é a primeira presença marcante europeia no Oriente, né, de conquista mesmo de territórios. Os portugueses vão dar sequência a isso também, estabelecendo postos na China, que é o caso de Macau, tá certo? E também na Indonésia, né, no Timor, né? Então, que inclusive são regiões no Oriente que ainda têm, né, a presença da cultura portuguesa, inclusive da língua portuguesa, tá certo? Ok. Mais tarde, né, só mais tarde é que nós vamos ter a presença de outras potências europeias, outros países europeus, né? Então, naquelas disputas ainda, né, do colonialismo moderno, né, enfim, do processo de conquista moderna, cujo objetivo era essencialmente comercial, tá, e ao qual eles exploravam as mercadorias, né, as consideradas especiarias do Oriente, tá? Então, é justamente isso que a gente vai ver aí. Nos séculos seguintes, nós temos a Espanha, a Holanda e a Inglaterra. Eles passaram a ser mais influentes na Ásia, sobretudo nessa área de destaque,
que é o subcontinente indiano, né? Ou seja, toda a região ali, né, de maior influência da cultura indiana, tá certo? E aí, gente, ó, no final do século XVIII e no início do século XIX, a Inglaterra acaba estabelecendo um maior controle sobre essa região. Então, é justamente nesse período que vai do final do século XVIII e início do século XIX que a Inglaterra vai ampliar sua presença a partir da Companhia das Índias Orientais, uma companhia privada, mas que tinha o apoio do Estado inglês, né? E que a Inglaterra já estava ali se construindo como uma das maiores potências do mundo e vai ser o grande império do mundo, né? Nesse período que vai aí do século XIX até o início do século XX, tá? Então, é a partir desse controle na Índia é que a Inglaterra vai, né, poder se estabelecer, de fato, na Ásia e ali a ampliar ainda mais o seu domínio, tá certo? Então, é justamente sobre essa história que a gente vai falar hoje, né, que é essa maior presença inglesa no continente asiático, tá? E aí a gente fala especialmente em relação à Índia, né? A Índia, que é um país hoje, né, que a gente vê ainda muito dessa presença marcante da cultura inglesa, um falante do inglês como um dos idiomas da Índia, né, um país só se tornou de fato independente na segunda metade do século XX, a partir de 1950, mas que, enfim, desde o século XVIII passou a ter, né, esse controle da Inglaterra. Então, entre 1784 e 1858, a Companhia das Índias Orientais Britânicas comandou o controle sobre o território indiano, né? Então, na segunda metade do século XIX, chegou até um exército de nativos, né, de gente da Índia, tá? Que chegou até uns 200 mil soldados, né, os chamados cipaios. Gente, então vocês têm um mapa aí da Índia, né, enfim, com a representação da bandeira da Índia, mas só para dizer o seguinte, então os ingleses, a partir dos seus interesses comerciais, vão se estabelecendo na Índia, vão ampliando esse controle ao ponto de que eles começam a organizar dentro da Índia o próprio exército a serviço da Companhia das Índias Orientais e justamente com isso, né, começa a cobrar impostos dos próprios indianos, começa a empurrar suas mercadorias. E aí é importante a gente dizer que no final do século XVIII, início do século XIX, a Inglaterra já estava nesse processo acelerado de industrialização, e aí os indianos vão ser, né, um ótimo mercado para eles, né, muito populoso, e aí muita riqueza ainda para oferecer, muito para explorar dos territórios, então eles vão se valer, né, inclusive da população local, e aí, né, para dominar mesmo, né, o território. Professor Luciano, né, como é que está aí o chat? Né, se tem alguma questão aí para a gente, se, enfim. Na realidade, o pessoal está calado aqui, está só na tucaia. Aqui a gente tem o Diógenes, deu bom dia aqui, mas ainda não informou aqui de qual escola ele está assistindo a aula, né? Mas estamos aqui, na expectativa que os alunos e as alunas interajam aqui com a gente. Beleza, gente. Olha, isso é muito importante, né? Vocês darem aí o sinalzinho aí pra gente, né? Pra gente ter esse retorno, tá? Que é sempre muito importante, beleza? Então, seguinte, continuando falando sobre a Índia, né? O que acontece é que no século XIX, na metade do século XIX, né, em 1857, nós tivemos uma revolta na Índia, né, que é justamente liderado pelo exército que era controlado pela Companhia das Índias Ocidentais, né? Então, alguns chamam de a Revolução dos Cipaios ou as revoltas dos Cipaios, que era esse exército numeroso, né, controlado pelos ingleses, né, de indianos que realizaram uma forte revolta contra esses ingleses. Então, eles saíram realmente, né, a partir dessa revolta, atacando colonos, comerciantes, religiosos, europeus, sobretudo ingleses. E aí, a grande motivação dessa revolta, né, ela se dá pelo fato de que havia uma exploração econômica, claro, né, a cobrança de impostos, de tributos, que os cipaios, inclusive, colaboraram para isso. Mas também um descumprimento, né, ou desrespeito à própria cultura do povo indiano, né, que é uma cultura também muito antiga, né, enfim, a gente fala de todas as culturas, na verdade, são antigas, mas a gente trata de algo muito tradicional, que era, por exemplo, as hierarquias sociais entre as castas, por exemplo, na Índia, que os ingleses, né, não estavam respeitando, por exemplo, estabelecendo no exército, né, nos cipais, por exemplo, sujeitos de castas diferentes, ocupando lugares, né, semelhantes, o que não era aceito pelos indianos. Então, assim,
não podemos entender a revolta dos cipais como uma revolta anti-imperialista apenas, né? Porque ela tem um grande combustível das disputas internas dos indianos em relação às castas estabelecidas lá, né? Quando a gente fala de castas, né, são justamente lugares sociais, né, uma condição social, né, que hierarquiza os sujeitos. E no caso da Índia, e no caso das castas, elas são definidas por nascimento. Vocês já tinham novelas, né, que falavam dos Dalits, dos Brahmanes, dos sujeitos mais bem-nascidos, ou seja, de uma elite, né? O bem-nascido quer dizer isso, né? Isso é um termo, claro, que a gente utiliza, ninguém é mal-nascido, ninguém é bem-nascido. Na verdade, era uma sociedade que estabelecia os sujeitos a partir do nascimento. Então, alguns nasciam numa casta considerada superior, outras numa casta inferior, e que, ao contrário de outros modelos sociais e econômicos, né, o sistema de casta, ela não há mobilidade social, né? Então, no caso dos indianos, eles não aceitavam que os ingleses estabelecessem castas diferentes nos mesmos lugares do exército, por exemplo. E, né, então, entre outros descumprimentos, como, por exemplo, utilizar gordura animal, principalmente do gado, nas munições das armas que os cipaios eram utilizados. Lembrando que, sendo o animal como, né, uma vaca, um animal sagrado na cultura indiana, então eles achavam que era impuro, uma grande afronta os ingleses utilizarem gordura animal nas munições. Então, quer dizer, esse conjunto de diferenças culturais, além, claro, de exploração, vão ser combustíveis para essa revolta, e aí muitos ingleses foram mortos, né, outros europeus também. A população indiana vai se levantar contra esse, enfim, em outros termos, né, contra também esse domínio inglês, embora ela não tenha começado por isso, tá? No final das contas, a Inglaterra precisou tomar uma atitude muito séria e tomar as rédeas do controle da Índia, né, do governo da Índia, e tirando, né, de cena a Companhia das Índias Orientais, que até então administrava, né, as possessões inglesas na Índia. Então, em termos gerais, é isso. Essa revolta ela fez com que o Estado, né, britânico do Reino Unido, né, tentasse estabelecer um controle maior sobre a população, sobre o território da Índia e, né, tirasse de cena a Companhia das Índias Orientais, tá bom? Então, em termos gerais, foi isso. O resultado, para vocês verem como se vai se estabelecer uma relação de controle direto da Inglaterra sobre a Índia, é que a Rainha Vitória, né, a rainha do Reino Unido, né, da Inglaterra e do Reino Unido, ou seja, vai para a Inglaterra, tem a Escócia, a Irlanda, né? Enfim, então ela vai ser coroada, vai ser sagrada também imperatriz da Índia. Ou seja, ela era a rainha da Inglaterra, de todo o Reino Unido, e aí estabeleceram a Rainha Vitória como imperatriz da Índia, promovendo assim, então, um controle direto. Lembra das aulas anteriores que a gente estabeleceu aquela ideia de controle direto, controle indireto sobre os territórios? Então, no caso da Inglaterra, eles realmente tomaram o controle da Índia. A Índia, como eu disse para vocês, só vai se tornar independente em 1950. Então, estamos falando de mais 100 anos para frente, praticamente, desde a coroação da Rainha Vitória, tá certo? Bom, então, a Índia foi, de fato, né, um território controlado e bastante explorado pelos ingleses. Agora a gente vai falar sobre essa presença inglesa na China. A China hoje é uma grande potência, né? Mas no século XIX a China era um império realmente milenar, mas que tinha algumas dificuldades diante desse processo, né, de mudança no mundo. Mudança das relações de poder, dos processos de industrialização, da própria tecnologia. Então, é um império que tinha muita dificuldade, por exemplo, para, né, incorporar as tecnologias que estavam sendo, né, estabelecidas ali no mundo ocidental. Então, ó, no século XIX, a China já possuía uma das maiores populações do mundo e interessava muito as potências europeias. Gente, imagina só os ingleses ali que estavam, né, vorazes por mercados, né, consumidores, né, muito interessados em matéria-prima para a sua indústria, de gente para comprar seus produtos. É claro que a China ia ser um mercado importante, né? Hoje a China é uma das maiores populações do mundo, tá? E aí, naquele período também já era uma das maiores populações. Então, os ingleses calculavam, bom, se a gente coloca as mercadorias da gente lá na China,
Show de bola, quem vai vender é doidado, né? Vamos pegar a matéria-prima também. Então, bem dentro dessa lógica imperialista, vamos explorar bem aquele território. Só que ao contrário do que era a Índia, por exemplo, quando eles conseguiram realmente chegar lá, né, invadir o território e ir aos poucos dominando até chegar a estabelecer a sua rainha como a rainha do território indiano, na China era mais complicado. Além de ser um território enorme, não é, tinha uma dinastia, ou seja, uma monarquia, não é, reis, né, que remontavam a milênios, né? E aí era difícil de controlar diretamente a China. Então os ingleses vão justamente tentar estabelecer áreas de controle sobre a China, né, para poder explorar economicamente. O grande problema era justamente porque a dinastia Manchu, que era que governava a China naquele período, vai impor uma série de dificuldades para os países ocidentais, né, venderem suas mercadorias e explorarem a economia chinesa. Né? Então, eles vão barrar mesmo. Vão dizer, olha, aqui, para comercializar, vocês vão ter que pagar muito de imposto, não é chegar aqui com as embarcações, vão impor uma série de limitações, principalmente aos ingleses, né, que estavam muito interessados. Por outro lado, a China, ela vai comercializar, tudo bem, comercializa, mas só para vocês terem uma ideia, os chineses eram grandes comerciantes, eu coloquei em destaque, né, o chá, a seda, tá bom? Abaixo aí vocês têm uma seda vermelha belíssima aí representada, e também a porcelana. Então eram os 3 principais produtos da economia chinesa naquele período. Então esses produtos eram tão consumidos na Europa que os chineses ficaram preocupados do seguinte, né? Os chineses até hoje não consideram a terra do chá e tal, então eles vão adquirindo muito chá dos chineses. E aí o lance era que quando ia para a balança comercial, os ingleses iam ver o que eles venderam, o que eles compraram, eles tinham comprado mais para a China do que vendido. Então, eles estavam num prejuízo aí no comércio com a China. Os chineses estavam sendo espertos até então. Então, os ingleses vão buscar formas de barrar os controles do governo chinês para empurrar mais mercadoria na China. E aí, gente, eles vão encontrar uma das maiores sacanagens da história. Olha que tem história ruim demais para contar. O que não falta é história ruim para a gente contar ao longo do tempo todo. Tem história boa também, mas enfim. O que acontece é o seguinte, os ingleses eles vão encontrar em uma droga um grande produto para entrar na China. É o ópio. Gente, o ópio, ele servia como anestesiante, né? Servia até como medicação, mas o que acontece é que quando eles começaram a comercializar ópio, que é uma droga extraída de uma flor, da papoula, ela tem um efeito alucinógeno, né? Enfim, atua como droga mesmo, e deixou a população chinesa viciada. Então, os ingleses aproveitaram que o produto estava sendo, né, sendo interessante para eles, claro, né? Então estavam empurrando o ópio, né, na China. E o Estado chinês vai agir. Então, essa atuação do Estado chinês, né, enfim, até por situações diferentes, no primeiro momento, houve um caso, né, de assassinato de marinheiros ingleses, né, que mataram chineses, o governo chinês tentou, né, punir os culpados pelo assassinato, os ingleses não deixaram, isso tudo virou confusão, né? E aí o governo chinês vai aproveitar toda a situação de disputa para realmente impedir que esses comerciantes atuassem, né, vendendo ópio, né, nas cidades chinesas. E aí o Estado inglês vai atuar e isso vai levar a uma primeira guerra. Na verdade, nós tivemos 2 guerras do ópio, né? Então, como a gente coloca aí, ó, os comerciantes encontraram no ópio uma droga, né, um produto ideal justamente para comercializar na China. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem, não é, navios chineses que eram, né, os juncos, né, que eram navios a remo, inclusive, sendo atacados e destruídos pelas embarcações inglesas que, em termos de tecnologia militar, eram bem superiores. Né? E é justamente por isso, navios a vapor, bem armados, contra esses navios mais lentos, movidos a remo do Império Chinês, que foram derrotados. Então, essa guerra, na verdade, nós tivemos 2 guerras do ópio, né? Então, ocorreram 2 guerras do ópio, vamos destacar aí, entre 1839 e 1842, 1856 e 1860. Ambas foram retaliações do governo chinês contra os comerciantes ingleses que estavam vendendo ópio na China. Mas nos 2 casos, os ingleses, né, o Estado inglês agiu com muita energia. Veja que o governo da Inglaterra, né, o Estado inglês, foi lá com sua marinha, a Real Marinha,
né, britânica, toda poderosa, a maior do mundo, foi lá para bater nos chineses, né, para vencer essas duas batalhas, para garantir que os seus comerciantes vendessem droga na China. Aí vocês veem como é o lance do sistema econômico, né, professor Luciano? Os caras queriam lucrar, mesmo que fosse com droga e deixando a população chinesa doente, né, viciada em ópio. É o que parece até uma coisa absurda, né? Hoje isso parece absurdo, né? Uma coisa, assim, uma piada muito sem graça, né? Você querer forçar que um povo, ele se torne um consumidor de uma droga, né? Então, a guerra, ela vem porque o povo se revolta pela questão do consumo da droga, né, no seu território, e o explorador ali, né, o explorador no sentido capitalista do termo mesmo, explorador europeu ali, ele forçando, né, a entrada de droga em um outro país, e isso termina levando a uma guerra. E você, olha, que razão mais absurda, né? Hoje, a gente vai invadir um local porque a gente está querendo forçar o pessoal a se drogar e eles não querem, né? Então, é uma coisa, assim, né, que mostra a questão da crueldade, em alguns momentos aí, do capitalismo, né? O capitalismo, ele assim, tem os interesses, né? E se você se opõe aos interesses aí do capitalismo, por mais estranhos, né, e por mais nefastos que sejam esses interesses, você vai terminar entrando em atrito, né, com quem controla de fato aí essas relações, né, comerciais. Então, e justamente, é interessante que os ingleses vão atuar para garantir a venda de drogas. E aí, claro, eles vão aproveitar isso para entrar de vez no mercado chinês, né? E aí o nosso robozinho está trazendo duas questões aí para a gente, né? Ele está dizendo assim, a Inglaterra defendeu o direito dos seus comerciantes venderem droga? Exatamente, né? Usaram a Real Marinha britânica justamente para garantir a venda de droga, do ópio, na China, né? A outra questão que ele está colocando é o quê, né? E o que aconteceu com a vitória inglesa? Bom, os ingleses aproveitaram dessa vitória e aí abriram mais o mercado chinês para eles, garantiram através de acordos, né, com a China, que outros portos fossem abertos aos ingleses, e aí eles vão trazer outras mercadorias, outros produtos, né? Então houve a ampliação da presença inglesa na China, com a abertura de alguns portos chineses, pelo menos mais 5 cidades, e também a cessão da ilha de Hong Kong para a Inglaterra. Então os chineses cederam Hong Kong para a Inglaterra, e nessa imagem aí vocês têm um depósito de ópio dos ingleses, né? E aí, gente, para fechar, antes só dizer uma coisa, né? Veja quanto essa coisa contrasta com aquele ideal de civilização que os europeus estão dizendo. Estou levando civilização para os outros povos e estava vendendo droga, né? Então, aí, o território de Hong Kong, que foi cedido na Guerra do Ópio, tá certo? Em 1860, só foi devolvido à China muito recentemente, em 1997, tá? E atualmente Hong Kong é lugar de muitos conflitos, né, de disputas, inclusive a população de Hong Kong brigando para ter mais liberdade, já que o governo chinês, né, enfim, tem, né, várias denúncias de autoritarismo, de controle, inclusive no uso da internet, enfim, da liberdade de expressão. Então, é um território que passa por bastantes disputas na atualidade. Então, gente, ó, só para fechar, tá certo? Então, a atividade é para vocês fazerem uma pesquisa. Após a aula, pesquise mais sobre o domínio da Inglaterra sobre a Índia e a China. Proponha uma conversa com a sua turma na escola, com seus professores sobre o tema, tá? 2. De que forma a Guerra do Ópio expressa tão bem o quanto o discurso da civilização europeia é falso, tá? Então, o contraste daí. E pesquise sobre a situação de Hong Kong na atualidade. Então é isso, gente. Obrigado, professor Luciano, por participar da nossa aula. Só a título de sugestão, fica aí, procurem também assistir o filme, O Mestre das Armas, né, que ele mostra um pouco dessa entrada, né, da dominação estrangeira no território da China. É isso aí, professor Luciano. Obrigado, Elaine também. Valeu, até a próxima aula, gente. Beijo para vocês e até a próxima.